Olá, pessoal! Sejam todos muitíssimo bem-vindos para mais uma aula gostosa de língua portuguesa, beleza? A melhor matéria que existe. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho dos conceitos de gênero e tipo textual. Tudo bem? Então, o que é um texto exatamente? O que é um gênero textual? O que é um tipo textual? Isso aparece muito aqui dentro da língua portuguesa, não é? Análise de tipologia textual. Saber entender o que é um tipo específico e o que é um gênero textual específico. Beleza? A gente vai trabalhar esses conceitos ao longo da aula de hoje. Vai ser uma aula curtinha, prometo. Vai ser uns 15, 20 minutinhos. Tudo bem? Então vamos lá? Seguinte, ó. Conceito de texto. Antes de mais nada, vamos delimitar o que é conceito de texto. Segundo duas linguistas muito famosas dentro da área dos estudos de língua portuguesa, a Leonor Fávero e a Ingedore Koch, texto seria o seguinte: etimologicamente, texto significa tecido. Então, olha que legal, que interessante. Essas duas linguistas buscam a etimologia da palavra texto e aparentemente retoma a tecido. Parece que as duas palavras têm uma certa ligação em comum. Por que será que texto e tecido são similares aí? Etimologicamente, elas têm esse laço. Seguindo, qualquer passagem falada ou escrita que forma um todo significado, independente de sua extensão. Bom, dá para entender que texto ele tem certa similaridade com tecido, não tem? Por exemplo, o texto ele tem que fazer sentido em sua extensão inteira, no seu todo. Tá? Ele tem que ter certa ligação entre as diferentes partes, de uma palavra com a outra, de um parágrafo com o outro. Então tem uma relação importantíssima que tem que ser marcada ali dentro do texto, ok? Então dá para dizer que o texto, ele, assim como o tecido, ele também é bem costuradinho. Todas as palavras, todos os parágrafos, todas as frases têm que estar bem amarradas, bem ligadas. Tudo bem? Então, ó, é interessante pensar nessa relação de semelhança entre um texto e um tecido, ok? Outra definição aqui importante é do Paulo Garcês, um outro linguista importante aí dentro do português também. Gente, pelo amor de Deus, vocês não têm que lembrar esses nomes, tá? Só entende a ideia e pega o conceito mais ou menos. Fechou? Segundo Paulo Garcês, então, ó, uma unidade linguística, um exemplar concreto e único, o produto material de uma ação verbal que se caracteriza por uma organização de elementos ligados entre si. Então, assim como a Fávero e a Koch defendem, o Garcês também vai muito pela ideia de que tecido é bem similar a texto. Tá? Ele tem que ter certa organização, tem que estar bem amarrado entre si, tem que estar bem ligadinho, todas as partes. Segundo regras coesivas que asseguram a transmissão de uma mensagem de forma coerente. Olha que dois conceitos importantes que estão surgindo aqui. A coesão e a coerência. Relaxa, calma, não surta ainda não. Nós vamos ter ainda uma aula específica só para trabalhar coesão e coerência, beleza? Mas é importante saber que a coesão e a coerência ajudam a amarrar esse texto, a deixar ele perfeitamente ligado. Palavras, frases, orações, parágrafos entre si. Então, o seu texto ele tem que ter uma unidade completa de sentido, ok? Porque ele está bem amarradinho, bem costurado entre si, e o responsável por isso é a coesão e a coerência. Tudo bem? Vamos passar. Já definimos então o que é texto, vamos entender exatamente o que é gênero textual e o que é tipologia textual, certo? O que é um gênero textual? Então, segundo a nossa definição aqui, gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Tá? Então, um gênero textual, ele sempre tem uma função social e tem um objetivo expresso, certo? O que delimita o gênero é o seu objetivo. Não são ali pequenas estruturas que estão ali dentro, perdão. É claro, todas aquelas pequenas estruturas corroboram para você criar um texto muito bem fechadinho, muito bem delimitado. Mas o que importa para você entender qual que é o gênero, o que delimita exatamente aquele gênero, é o objetivo que você tem, é a função social da sua comunicação, tá? Nós já vimos na aula anterior que
O texto, ele sempre tem uma função específica, não é? O texto, o que delimita, enfim, essa ligação do texto entre si é a função que ele tem, tá? Ele tem uma função específica. Por exemplo, se você quer, sei lá, ensinar alguém a fazer um bolo de cenoura, assim, ó, uma delícia, mas só você sabe a receita. O que você vai ensinar? Você vai ensinar esse fulano, você vai passar para ele um texto que contenha orientações, diretrizes, que consiga apresentar certinho o que essa pessoa deve fazer. Tudo bem? Então você vai compor uma receita. O seu objetivo comunicativo é ensinar alguém a fazer alguma coisa. Portanto, você deve fazer uma receita. Eu quero, no vestibular, mostrar para o meu corretor, aquela pessoa que vai corrigir o meu texto, que eu consigo organizar muito bem as minhas ideias, defender um ponto de vista e argumentar muito bem. Qual que é o tipo textual que você vai usar? Aliás, qual que é o gênero textual, né? Tipologia textual, gênero textual, vamos entender melhor. É o texto dissertativo argumentativo, tá? Você vai apresentar um pouquinho melhor sua argumentação. Se você quer escrever um texto tentando saber notícias de um amigo que você não vê há muito tempo, qual que é o texto mais específico? Qual que seria o gênero que você vai utilizar? Parece que o melhor seria usar aí uma carta, não é? Escrever uma carta pessoal para esse amigo. Hoje em dia a gente não usa tanto. Talvez uma mensagem de WhatsApp seja mais fácil. O que está suprindo essa necessidade da carta que nós tínhamos antigamente, ok? Sei lá, se você quer sair de casa para comprar pão, rapidinho, vai avisar sua mãe, não quer que ela acorde. Você vai escrever um texto dissertativo para ela? Vai escrever uma carta para sua mãe? Vai fazer uma receita ensinando como é que se chega na padaria? Não vai fazer isso. O que você faz? Escreve um bilhetinho, cola na geladeira. Fala, mãe, fui à padaria, fui ao mercado. Simples assim. Então dá para dizer que o bilhete de geladeira ou o post-it são gêneros textuais específicos? Dá para dizer que sim, porque eles têm características específicas e têm um objetivo específico, tá bom? Então, o que delimita o gênero, essencialmente, é o seu objetivo comunicativo, o que você vai fazer, qual a sua intenção com aquele texto. É receber notícias de alguém? É ensinar alguém a fazer qualquer procedimento? Tudo bem? Então, o gênero é delimitado especialmente pela intenção e pela função social que ele tem. Belezinha? Ok. Alguns gêneros textuais específicos aqui, ó, alguns exemplos. Por exemplo, a bula de remédio mesmo. Então, se você vai mostrar para alguém ali, se você, no caso, você cria determinado remédio, você vai mostrar para alguém quando tomar aquele remédio específico, de quanto em quanto tempo, qual que é a composição química do remédio, quais que são as contraindicações. Você vai elaborar uma carta para fazer isso? Vai mandar um e-mail para esse fulano? Não, né? Pelo amor de Deus, gente. Você vai fazer, então, uma bula. Ok? Então a bula vai ter todas as instruções ali, onde conservar o remédio, de quanto em quanto tempo tomar, quais são as contraindicações, quais pessoas não podem tomar aquele remédio, os efeitos colaterais. Então percebe? Tem uma estrutura mais ou menos padrão que me permite identificar o que é uma bula e saber que aquilo não é uma receita, por exemplo. Tá? Uma receita de um bolo, uma receita de uma macarronada, mas sim uma bula. Tem uma estrutura diferenciada e tem um objetivo específico. Ok? Carta pessoal. Tá querendo saber notícias de um amigo aí? Manda uma carta para ele. Notícias mais bem detalhadas, não é só uma mensagem de WhatsApp. Texto dissertativo argumentativo também tem a sua finalidade própria, como a gente já conversou. Receita de bolo, de macarronada, qualquer coisinha que você está fazendo e você quer ensinar para alguém também como se faz, elabora uma receita. Artigo de divulgação científica, mostrando ali para as pessoas uma descoberta científica ou um estudo científico específico. Notícia, função da notícia, né? Tentar informar as pessoas, então mostrar ali a situação no Brasil, no mundo, sobre determinado tema, determinado assunto. Novela ali interessante, né? Não só da novela que passa na TV, estou falando também, talvez mais especificamente aqui, esse foi o meu objetivo, da novela do gênero literário, tá? O gênero textual literário mesmo. Então a novela ali, que é um pouquinho mais curto que o romance, tá? Então é um gênero textual específico também. Reportagem, um outro gênero. Entrevista, aquilo que tem certa estrutura mais específica, não é? Pressupõe-se ali um entrevistado e um entrevistador. E-mail,
parecido com a carta, só que circula mais no meio eletrônico. Romance, aí um pouquinho mais extenso do que a novela, né? Então o gênero textual é um pouquinho maior, um pouquinho mais compridinho, tá? Também da literatura. Editorial, um outro gênero textual aí que vai falar um pouquinho sobre a opinião. É um texto mais subjetivo, fala sobre a opinião do sujeito. Geralmente circulando ali dentro do meio editorial, do meio jornalístico, que é um texto que fala mais sobre a opinião de determinada entidade, como revistas, jornais, enfim. Tudo bem? Aqui, o meu objetivo é esgotar totalmente todos os gêneros textuais que existem? Não, de forma alguma. Eu nem tenho como fazer isso. Os gêneros textuais são múltiplos, vários, e a cada dia vai surgindo um novo gênero textual, certo? Então, passando aqui, temos mais gêneros textuais, mais exemplos. Carta de leitor, a crônica, os e-mails, como já foi abordado, a charge e o podcast. Olha só, podcast, mas podcast não é uma coisa que você lê, é uma coisa que você escuta, tá? Mesmo assim, o gênero textual os gêneros textuais não são necessariamente escritos. Eles podem também ser orais, oralizados, falados. Então, uma aula é um gênero textual específico? É. Uma palestra, um gênero textual específico? Também. Certo? Então, o que delimita se é um gênero ou se não é ali um texto completo, independente, como nós vimos com a Koch e com a Favero, as definições passadas, e se ele tem um objetivo expresso. Tá bom? Certinho? Então, o texto que está ali tem uma extensão, tem significado completo e tem um objetivo expresso. É um gênero textual. Tá bom? E agora sim, tipo textual. O que é um tipo textual e por que eu uso um nome diferente para chamar tipo textual e gênero textual? Eu peguei aqui uma definição interessante de um outro linguista famoso, o Luiz Antônio Marcuschi. E o Marcuschi nos diz o seguinte: existem mais ou menos 5 tipos bem definidos de tipologias textuais dentro da língua portuguesa. Ok? Seriam eles aí o narrativo, o descritivo, o injuntivo, o expositivo e o argumentativo, tá? Seria mais ou menos como a dissertação se desenvolve, se desdobra ali, né? Do tipo dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo, tá bom? O narrativo vai ser aquele que você narra alguma coisa, que você conta alguma coisa. Ah, professor, tipo assim, igual o Galvão Bueno numa partida de futebol? Mais ou menos. Você vai contar, então, uma sucessão de eventos. Quando você quer contar uma história para alguém, por exemplo, uma história engraçada que aconteceu com você, quer contar ali numa roda de amigos, o que você vai usar? Qual tipo textual você vai usar? O tipo narrativo. Você vai contar então ali o que aconteceu, quando você chegou em determinado lugar, o que você fez, o que aconteceu com você de modo geral, tá bom? Então, essa sucessão de eventos marca ali a tipologia narrativa, tudo bem? Depois, o tipo descritivo. Como é que você faz isso? Como é que você deve descrever alguma coisa para alguém? Você vai apresentar detalhes sobre aquela coisa, tá? Não vai usar mais uma sucessão de eventos, várias coisas que estão acontecendo uma depois da outra. Não vai ter várias ações. Vai parecer, na verdade, que o tempo parou e que você vai começar só a dar detalhes sobre a situação. Beleza? Então, se você vai descrever alguém ou alguma coisa, você fala, por exemplo, a cor, fala como aquela coisa é, tá? Se você vai me descrever, por exemplo, você vai falar lindo, maravilhoso, com uma bela barba, um cabelo longo, bem hidratado. Deu para entender? É assim que você vai fazer, certo? Então você vai dar uma maior sutileza de detalhes. Você vai descrever de fato. Injuntivo. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, né? Tem um nome um pouquinho feio, mas é fácil de entender. O injuntivo é aquele texto que te dá orientações, coordenadas, diretrizes, que te manda fazer alguma coisa, com verbos, em geral, no imperativo, tá? Então eu vou falar para você, aluno aí agora, anote o que eu estou falando, preste atenção na minha aula, sente na cadeira bonitinho e não saia do seu lugar até eu terminar de falar. Estou dando ordens, né? Ó, impositivo. Então, o tipo injuntivo, ele dá ordens, usa verbos no imperativo. Faça, corra, deite, leve ao forno, bata a massa. Então percebe que o tipo injuntivo é muito característico das receitas de bolo, de macarronada, dos manuais de instrução também. Beleza?
E por fim aí, o tipo expositivo e o dissertativo argumentativo. O expositivo apresenta fatos. Ele vai dar ali, fatos concretos. Então, por exemplo, quando se um estudo está pegando ali dados estatísticos que ele conseguiu levantar, fez um levantamento em uma pesquisa e juntou uma série de dados. Apresentando esses dados, então, se tem aí uma exposição de fatos. Tudo bem? Certo? E depois o tipo argumentativo, que se baseia em convencer, criar argumentos. Quando você está numa DR com alguém, que eu sei que vocês fazem isso, está numa DR ali, você quer vencer, né? Você quer provar que você está certo. Então você começa ali a juntar argumentos para defender o teu posicionamento. É isso. Então argumentar é tentar persuadir, tentar convencer alguém sobre determinado assunto ou determinado tema. Beleza? Vamos lá então, Diferença aí de tipo textual para gênero textual. Então, tipos textuais são composições linguísticas que têm como característica a predominância de certas estruturas sintáticas, tempos e modos verbais. Por exemplo, injuntivo, não é? O modo verbal do imperativo. Então, faça isso, bata a massa, leve ao forno por tanto tempo, ok? É uma forma de construir ali o tipo textual. Classes gramaticais, combinações, etc. De acordo com sua função e intencionalidade no interior do gênero textual. Está mais ali dentro do nível interior do texto e não do nível externo, tá? Sendo dessa forma mais limitado, mais curtinho. São tipos textuais: narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e o injuntivo, como a gente acabou de ver. E agora os gêneros. Parece, se o tipo textual é um pouquinho mais restrito, provavelmente o gênero textual vai ser mais amplo, não é verdade? São as espécies de textos efetivamente produzidos em nosso cotidiano, cumprindo funções em situações comunicativas e que apresentam características gerais comuns, como forma, estrutura linguística e assunto, facilmente identificáveis. Tá? Então tem um objetivo específico em uma situação comunicativa específica. São inúmeras formas textuais, escritas ou orais estáveis. Da mesma forma que são inúmeras as práticas sociais a que elas servem. Beleza? Então, os gêneros textuais, eles são mais amplos. Eles têm várias formas ali de se manifestar em várias situações comunicativas e que tenham um objetivo específico. Ok? Eu posso ousar, além disso, falar que o único gênero textual pode ter vários tipos textuais ali dentro. Certo? Então, dá para dizer que um texto, ele pode ter ali preponderantemente, percebam aí a importância dessa palavra, preponderantemente, marca aí qual que é a característica mais específica ou mais explícita daquele texto, tá bom? Então posso falar que um gênero, ele tem preponderantemente certo tipo textual, tá? Então ele apresenta ou mais uma narração, ou mais uma descrição, ou mais uma injunção, tá? Por exemplo, ali um textinho de um romance, fragmento de um romance. Ele pode ter características narrativas, tipos narrativos, e depois passar a tipos que sejam mais descritivos. Tudo bem? Nada impede que um romance tenha descrição e narração. Ele pode mesclar vários tipos textuais diferentes sem nenhum problema. Certo? Então gravem aí, um gênero textual dificilmente tem só um único tipo textual. Ele pode mesclar vários outros tipos. Certo? Por exemplo, aqui peguei um romance para vocês identificarem. Romance é a forma literária pertencente ao gênero narrativo, tá? Ao gênero aqui, ao tipo narrativo, perdão, né? Tem em geral o tipo narrativo, tá? No caso, falando das narrativas de modo geral. E que apresenta uma história completa, composta por enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara. O romance é uma narrativa longa, com personagens variados. A organização é feita em torno da trama, mas a linguagem é variável, seguindo a proposta em que é ambientado. Pode ser fictício ou mesclar a ficção com a realidade. Então por que eu digo que aqui é do gênero narrativo, não é? Eu estou querendo falar das construções narrativas, das histórias, que em geral englobam a função narrativa, o tipo narrativo por si só. Mas pode mesclar o tipo narrativo com outros tipos. Vamos ver aqui o exemplo? Trechinho de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, grande autor modernista brasileiro. Tá? Então, o Graciliano escreve ali no seu romance Vidas Secas a seguinte passagem. Peguei ali,
dois parágrafos que estão um em seguida do outro. São literalmente parágrafos consecutivos. No primeiro está dizendo o seguinte, ó. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Aqui nós temos uma sucessão de eventos. Parece que ele está contando para a gente, no caso o narrador, está contando para a gente o que aconteceu aqui. Tá? Então o que essas pessoas fizeram? Em que se baseou a viagem deles? Tá? É claro, percebe que tem algumas descrições ali no meio, não dá para falar que esse tipo é totalmente narrativo, está mesclando um pouquinho dos dois, tem algumas descrições ali no meio, mas eu posso falar que essa passagem aqui é preponderantemente o quê? Narrativa, tá? Então tem uma passagem ali que é mais narrativa. Vamos olhar para o segundo parágrafo? Arrastaram-se para lá, devagar, sim a Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto. Então, aqui, ó, parece que está acontecendo alguma coisa ainda, está tendo uma certa narração, né? Vamos ver. E o baú de folha na cabeça. Então está descrevendo, ela está com o filho aqui agarrado no colo, nos quartos, né? E o baú na cabeça. Fabiano, sombrio, cambaio, o aió tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro, o menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Opa, aqui me parece que tem mais uma descrição. Então, está descrevendo como é que eles estão, o que eles estão carregando, como é que eles estão se posicionando. O Fabiano com aí a espingarda de pederneira no ombro, tá? Assim a Vitória com o menino agarrado ali no quarto e o baú na cabeça. Parece que eu tenho aqui mais, então, um tipo que é preponderantemente o quê? Descritivo, tá? Então aqui eu tenho duas passagens que abordam mais tipologias diferentes. Não dá para falar que são unicamente descritivas ou unicamente narrativas, mas que elas mesclam um tipo dos dois e são preponderantemente narrativas ou descritivas, certo? Agora aqui, ó, um outro gênero interessante, a receita, que é um gênero textual que tem por objetivo principal dar orientações, diretrizes específicas para ensinar a alguém determinado procedimento. Tais como montar certo equipamento ou preparar pratos da culinária. Então, receita para ensinar alguém a fazer uma macarronada, uma panqueca, um bolo ou uma orientação para ensinar alguém a montar uma bicicleta. Um manual de instruções. São receitas, né? Estão brincando ali com essa característica. Tudo bem? Dá para falar que, aliás, o manual de instruções, dá para falar que ele é um gênero sozinho, por si só. Porque ele tem outras características que fogem um pouquinho da receita, né? Por exemplo, a receita, o manual de instruções não tem modo de preparo, como a receita tem, tá bom? E aqui eu peguei pra gente, ó, que receita deliciosa. Peguei uma receita de panqueca, tá? Ingredientes: 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de leite, 3 ovos e uma pitadinha de sal. Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador por 2 minutos. Em seguida, desligue e com uma colher misture a farinha que grudou no copo do liquidificador. Bata novamente só para misturar e reserve. Unte a frigideira com fio de óleo e leve ao fogo até aquecer. Com o auxílio de uma concha, pegue a porção de massa e coloque na frigideira. Gire a frigideira para espalhar bem a massa. Abaixe o fogo e deixe dourar por baixo. Em seguida, vire do outro lado e deixe dourar. Repita o processo com toda a massa. Bem simples. Ensinou alguém a fazer uma panqueca, tá? E percebe que esse gênero ele tem uma estrutura bem delimitada, né? Eu posso falar que todo gênero em geral, de receita pelo menos, ele tem ali ingredientes primeiro e depois o modo de preparo. Pode ter depois ali dicas. Pode ter. É uma estrutura que eu diria que é móvel, um pouquinho mais volátil dentro das receitas. Mas em geral eu tenho ingredientes e um modo de preparo. Tá bom? Certo? Então aqui, ó. Tipo textual preponderantemente injuntivo, gente. Por quê? Eu tenho verbos no imperativo, dando ordens para alguém. Faça isso, faça aquilo. Bata, misture, reserve, unte, leve, pegue, coloque, gire, abaixe, deixe. Uma série de verbos que estão no imperativo, dando uma ordem para alguém. Beleza? Então, essa receita aqui seria, então,
que usa um gênero textual, então, que usa muito do tipo injuntivo, aquele que dá ordens para alguém sobre determinado assunto. Beleza? Tá bom? E aqui, ó, uma fotinha aí de uma panqueca só para deixar vocês com água na boca. Tudo bem, pessoal? Então, ó, por hoje é só. That's all, folks. Gente, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que o tipo textual é diferente do gênero textual, que por sua vez é mais abrangente. Tipo textual mais restrito, gênero textual mais abrangente, tá? Então, o gênero textual seria aí uma forma de classificar textos. Para a biologia, eles devem ter, por exemplo, uma forma específica, se eu bem me lembro, né? A gente classifica animais em espécies, certo? A gente tem essa mesma característica para os textos. Então, o gênero textual seria uma forma de classificar os textos. Então, assim como para a biologia os animais são classificados em espécies, para a linguística os textos são classificados em gêneros. Tudo bem? Então, ali nós temos vários tipos, vários gêneros textuais que têm várias características e respondem a várias funções sociais distintas. E dentro daquele gênero, temos vários tipos textuais, que são estruturas mais ou menos regulares, que têm ali objetivos menores, mais restritos, ou contar uma história, ou descrever uma coisa, ou ensinar alguém a fazer determinada coisa, procedimento. Tudo bem? Certo? Gente, por hoje é só. Espero que tenha ficado claro para vocês qual que é a diferença entre gênero e tipo textual, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Beijo!